nação atleticana, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Atlético Mil Grau e bem-vindos à primeira parte do documentário de que para muitos é o maior título da história do Atlético. É um título que mudou o clube, mudou a visão do Brasil sobre o Atlético, sobre o que é ser atleticano, que fez realmente o Atlético entrar no mapa e começar a incomodar, que fez o Atlético ser o que é hoje. E antes de qualquer coisa, a gente tem que agradecer aqui aos nossos patrocinadores, primeiramente a MedMap, que ela está sempre junto aqui com o atleticano, desde a volta dos jogos ao estádio, desde a nossa viagem ao Uruguai para a Sul-Americana, farmácia digital aí, bem bacana, todas as informações deles estão aqui embaixo, e também a Sirene, que agora em breve vai estar abrindo lá na Arena da Baixada, Fish and Chips, lugar bacana, chopp ótimo. Cara, vai ser um ponto maravilhoso para vocês irem aos jogos lá na Arena. E todas as informações estão aqui embaixo na nossa descrição. Beleza, gente? Porém, para começar, eu acho que a gente tem que deixar você se apresentar, né? Eu acho que ninguém se apresenta melhor que você mesmo. Será que eu me apresento? Cara, estamos aqui com uma das pessoas extremamente importantes naquele título de 2001. Gol em final! Gol em final! Exatamente. Quantas pessoas você pode olhar e falar, mano, esse maluco fez um gol em final, Campeonato Brasileiro. Cara, o que eu vou falar? Ilan, se apresenta aí. Tudo bem com vocês? Tudo Obrigado jóia. pelo convite aí. Ver se o pessoal me reconhece de barba, né? É um pouco fora do Brasil, mas a lembrança sempre fica, e a lembrança muito boa, né? Muito boa da final, daquele ano todo e essa história que ficou, né? Que ficou marcado no Atlético. Muita gente hoje veste a camisa por causa daquele ano, né? Com Isso é importante. Tem muito torcedor que era novinho naquela época que é Exato. atleticano por causa daquele título, hein? Na mesa, inclusive, um deles. Diga-se o novinho aí, ó. Não Você tem era como nascido tirar. naquela época ainda? Você acredita? Apesar de aparentar, já tinha ali meus 6 aninhos. E o título de 2001, cara, foi algo que mudou a minha visão sobre o futebol, que era de longe. E poder falar que hoje eu tô na mesa com um dos campeões de 2001 já é uma honra gigantesca. Então, muito obrigado, Lan, por estar aí. O que você anda fazendo hoje da vida, cara? Então, eu, depois do Atlético, né, fui para fora do Brasil, fui para a França, e fazem 17 anos que eu estou lá, tenho minha esposa, minhas filhas lá, fico na cidade onde eu estou, trabalho um pouco com futebol lá também, venho aqui bastante, porque o país é nosso e tem que vir mesmo, né? Continuo trabalhando com futebol, trabalhei um pouco na mídia lá também, e esse mundo é gostoso, é legal, então venho aqui só de passagem, só para ver os pais, só para ver os irmãos e ver o pessoal do Atlético. Maravilhoso. Rapidinho então pra gente falar sobre o teu início, nós vamos só pincelar, a entrevista não é pra isso, não queremos falar sobre o título, mas você surge no Paraná, né? Em 99, se eu não estiver enganado. Um baita time, né? Lúcio Flávio, Vital, Muito bom. o ataque era você e o Washington, isso mesmo? Depois era eu e o Washington, Quando começou era só você, depois veio o Washington ou você vem depois O dele? Washington chegou depois, um pouquinho depois. E como que foi essa transição, cara? Em 99 Paraná, 2000 São Paulo? Isso. Foi muito rápido, né? Porque eu tinha 16 anos. Meu primeiro jogo profissional foi com 16 anos. Aí logo começou as coisas virem rápido e eu acabei fazendo um gol num jogo fora, se não me engano, foi contra o Irati. A gente ganhou e por sorte ou por destino, no clássico, que era contra o Curitiba, tinham 2 jogadores que estavam machucados e um suspenso. O famoso Paratiba Exato. do 6x2? Isso, na Vila Olímpica. E eu joguei esse jogo e acabei marcando 3 gols, né? Dos 6x2 eu acabei marcando 3. E será que o cara gostava de fazer gol do Coxa? É isso que eu ia comentar. Nos primeiros jogos com o profissional já meteu 3 no Coxa. É aquela coisa, idolatria não vem à toa. Agora, porra, de novo, você fez 3x0 no Coxa, você já tem um carinho especial com o torcedor do Atlético. A gente tem, assim, uma série de jogadores, mas, cara, por você ter jogado aqui também, fica um gostinho especial. Eu fiz alguns contra ele. Inclusive um impedido que foi lindo, né? De bicicleta. Não estava impedido. Não estava, eu acho. Não deram. O importante é que Valeu, não deram. Valeu. Alto, o pé ficou meio alto, só isso. 2002, 2003, se eu não estiver na enganado, arena, na arena, isso. chovendo, o Reginaldo Nascimento tinha acabado de ser expulso naquela falta, no dava aberto, exato. e você crava de bicicleta. Mas vamos lá, daí você sai do Paraná, surge o interesse do São Paulo, você vai pra lá, e as coisas lá... Eu até vi um gol teu pela Copa dos Campeões ontem no São Paulo lá contra o Sport.
Eu fui muito cedo, né? Eu tinha 18 anos, Mas- 17 para 18. Conta pra E nós aí- rapidinho, assim, como é que é a cabeça de um jogador com 18 anos, de repente, cara, tô a 9 do São Paulo, cara. Então, e era uma época, vamos dizer, rebaixando um pouco, tinha muita gente de qualidade no time do São Paulo. Muito. O Raí jogava nessa época. Tinha Raiz, tinha o Kaká subindo, né, no O Kaká Rio São não, o Paulo. Kaká engraxava chuteira ainda. Não tinha o Kaká ainda, tinha muita gente. Luiz, Fabiano, Luiz Fabiano, Paraíba, Marcelinho. Paraíba, Souza. O Souza que veio jogar contigo aqui em 2001 Rogério também, né? Ceni, muito, Carlos Miguel, muito. Então, para poder fazer o seu espaço ali, foi Não dá, difícil, não dá. mas me ajudou muito de estar no meio desse povo aí, desses jogadores que já tinham sido consagrados, entendeu? Aí, quando teve o interesse de volta do Atlético, falei, é o ano. E aí, quem que vem junto? O Ney e o Souza. A trinca que veio de bola. Paulo, mas agora você imagine, cara, você surge com 19 anos. No ano seguinte te dão a 9 do São Paulo, cara, você vai jogar com o Raí. Último ano dele. Eu imagino que a cabeça do jogador deve dar umas voltas bem doidas, né? É difícil a adaptação no início, né? Muda, a cidade bem maior, eu ficava mais no CT, competições internacionais e tal, mas ajuda muito. Às vezes tem jogadores que vão desaparecer um pouquinho para um ano depois estourar, né? Acontece muito isso, mas a gente tem que valorizar esse caminho aí, não é de um dia para o outro. Não. É que tem normalmente aquele período de adaptação do jogador jovem. Exato. E eu vi esses dias até uma entrevista do Ronaldo que fala: quando um PA9 vai para um time e onde ele já tem uma responsabilidade, é meio quase como se fosse uma universidade. O cara vai aprendendo um monte de coisa ali, quase por osmose. Ele vai o pegando. dia a dia, né? Sim. E aquela coisa, às vezes você não estoura, às vezes você não cumpre aquelas expectativas tão novo, porém em pouco tempo, tudo aquilo que você pegou, você consegue levar para toda a tua carreira. Exato. Provavelmente Exato. muito do que tu pegou no São Paulo aquele ano foi importante para os outros anos que você acabou tendo aqui no Atlético. Importantíssimo. O ano seguinte que a gente foi campeão, tem muita coisa que eu aprendi ali, e você tem que aprender rápido, e no ano seguinte você põe em prática, né? E Então ainda- agora, falando de Atlético, eu sei que nós vamos chegar, eu quero chegar nesse ponto que você falou, mas antes disso, como que é a negociação para vir para o Atlético? É o trio que vem junto ou não? Não. A negociação tá ali, ó. Não tá vendo nas Tá câmeras. vendo nas câmeras do pai. Mas a diretoria contactou o meu pai e eles estipularam um preço. Me ligaram, vamos embora. Você não pensou duas vezes? Não pensei duas vezes, porque eu falei, eles estão fazendo um time para ser campeão. E eu sabia que tinha bastante exigência aqui. Mas eu estava voltando para Curitiba, para onde eu me sentia bem, né? Você chega a começar o campeonato pelo São Paulo, porque você chega Não, aqui na quinta logo rodada, depois, né? isso. Você não, Pouquinho depois. você não chega a estrear pelo São Paulo no Brasileiro. Então. Não. Mas aproveitando uma curiosidade disso que tu me falou. Cara, tu acabou de dizer que você aceitou na hora porque o Atlético estava montando um time para ser campeão. Então quando você chegou, o papo já era aquele na época, era ser campeão, Já era. ganhar. Já era. Por exemplo, não sei se na época você teve um contato direto com o Mário, Sim, com o Marcos, sim. tudo. Eles falavam, não, esse ano a gente vai brigar para Jogamos, ser campeão brasileiro. vários jogos, aqueles todos que a gente perdeu junto com o Mário, Sérgio, com o falecido, Sérgio, né? isso. O objetivo era ser campeão. O objetivo, e a gente escutava dentro, a gente fez um time para ser campeão, não é para ser segundo ou terceiro ou chegar. Era para ser campeão. Eu falei, pô, vamos botar todo mundo na cabeça que tem que ser campeão. E vindo pro Atlético, só uma coisa. Já estamos lançando as imagens. Esse jogo você reconhece, Já, bem, né? sim. É o jogo da estreia. A gente traz porque uma estreia com gol é mostrar a que veio, né? Exato. Já veio com dois atacantes que tinham muita qualidade e você veio para buscar seu espaço já mesmo muito novo ainda. Não, mas é o que eu falei, eu vim para que a gente faça, né? Pode um soltar aí, elenco participar, forte, tá rolando os próximos momentos. mas a gente tinha esse objetivo. E veio do Retralha, veio da diretoria, veio de todo mundo, que no início era para ser campeão. Mas, por exemplo, na época o Atlético ele era um time que tinha ganhado ali a Série B em 95, ganhou a seletiva em 99, tinha ali um time que até muitos torcedores botavam muita fé para 2000, porém em 2001, vamos ser sinceros, ninguém também botava fé que o Atlético ia ser campeão no início do campeonato, nem nada. Para você que, por exemplo, viu aquela situação de fora, a hora que estava vindo, você acreditava ou você veio porque o projeto pelo menos tinha ambição de ganhar? Não, porque tinha e porque, vamos botar o contrário, vocês de fora não viam o que a gente tinha dentro. Por quê? Porque eu não tinha começado o campeonato.
mas a gente sabia que tinha muita gente boa ali. Quando você vai buscar jogadores de outros clubes, de grandes clubes, meu exemplo do São Paulo, do Souza, do Ney, de outros jogadores que vieram, fala, não, esse ano não é só para participar e chegar numa Libertadores, não, é para ser campeão. E a gente, como é que é, pegou essa ideia e falou, cara, é agora. E essa chegada, porque você chega com um ataque do Atlético teoricamente consolidado, Kleber e Alex Mineiro, né? Claro. Por mais que o Alex ainda não fosse o Alex, que se tornaria mais pra frente, mas eram donos de posições. Como que é essa chegada? Quando nós, esse bastidor de um jogador, você com 19, 20 anos, eu chego com alguma promessa de ser titular ou eu chego para batalhar? É aí que eu volto no ano do São Paulo. Eu não tinha responsabilidade mais nenhuma. No Atlético tinha dois muito bons atacantes, entendeu? A responsabilidade de fazer o gol não era tua. Não era minha. Eu ia lutar com eles e ficou uma luta boa, sabe, sadia. Quando um machucava, eu entrava e às vezes o Mário ou o próprio Geninho mudava, né, o trio ou a dupla. Então para mim era bônus. Eu estou jogando, estou participando, estou fazendo gol, nós estamos indo bem. Ficou muito mais fácil. Porque o Atlético ele jogava no 3-5-2, né? Mas eram dois muito com liberdade. Um ficava fixo, outro movimentava e trocavam muito, né? Era normal você ver o Kleber centralizado e o Alex caindo. Exato. E vice-versa. E no banco tinham dois atacantes que entravam muito. É até uma dúvida que eu tenho. Era muito comum, me corrija se eu estiver errado, e eu quero saber o bastidor disso. Você entrar no lugar do Kleber e o Adalto entrar no lugar do Alex. Era isso mesmo ou não? Não tinha. Como que era a ordem? O Mário e depois o Geninho trabalharam. Porque eles são dois centroavantes fazedores de gols, você e o Adalto. Era mais ao contrário. O Adalto entrava um pouco mais no lugar do Alex. Do Kleber, mais centralizado. Isso. E eu entrava, ou ficava eu e o Alex. Entendeu? Porque o Alex ficava mais pra frente e eu fazia a função dele. Porque ele sabia fazer essa função de ficar mais na frente. Mas mudou tanto que não tinha uma regra assim. Dependia da zaga do adversário. É engraçado, não sei se vocês concordam comigo, mas vendo depois dos nossos momentos, o time girava muito, né? Diferente. Por mais que a gente tenha um 11 do time. Qual o time campeão do Atlético? A gente sabe dizer os 11 que jogaram na final. Sim. Mas se você vê a montagem do elenco no jogo, dos jogos, acho que pouquíssimos jogadores não tiveram chance, né? Muito pouco. Mas tinha a qualidade para poder fazer isso. Hoje existe 1 ou 2 times no Brasil que botam bastante dinheiro que podem fazer isso. E que são campeões. O Palmeiras agora. Sim. Tem um elenco muito bom. E nessa época não tinha muito isso. E nós tínhamos essa força. O que entrava do banco dava sempre conta do recado e estava na mesma altura do titular. Uma coisa que eu queria perguntar é como era essa concorrência para você? Como que era? Porque eu entendi que ela era muito saudável, mas a dificuldade de você falar assim, pô, os caras que já estão ali fazendo gol pra caramba. Eu vou entrar e eu tenho que manter essa qualidade de gols, porque o Atlético veio num ano assim que teve uma média de gols muito boa, né? Então, para mim, como eu expliquei, ficou fácil, porque eu já vinha de uma experiência com jogadores desse tipo. Então, para mim era normal esse tipo de concorrência, mas era uma concorrência sadia, engraçada e bacana, porque a gente fazia algumas disputas no treino, quem faz mais gol, quem faz gol de bicicleta, quem faz gol assim. E nos jogos ficou normal. Acabou sendo natural. Isso. E de um outro lado, o Geninho não botava pressão na gente. Ele sabia que eu tinha 18, o Adalto tinha 20, era tudo molecada. Mas ele, claro que cobrava, né? E quando a gente ia bem, ele puxava do lado, tá indo bem, não dava muita moral, mas incentivava. E ficou, no decorrer do campeonato, ficou fácil, porque a gente virou uma família. A minha dúvida ia passar por você citou o Geninho, né? Acho que na 10ª rodada a gente tem a troca. 11ª, né? A gente perde pro Vasco. A gente pega uma sequência de 3 jogos sem vitórias. E cai o Mário Sérgio. O que muda no ambiente interno ali? O Mário saiu polemizando, né? Ou a noite acaba com o Atlético acaba com a noite. O grupo era mesmo rachado? Assim, não era. Vamos falar real aqui pra galera. Não era, cara. Sempre existiu isso. E tem até hoje, né? E tem até hoje, mas tem coisas que não existiram e que o pessoal falava, porque estava numa situação ruim, entendeu? Viam você no supermercado às 10 da noite e falavam, vai estar saindo, né? Sabe? Mas o que ele criou ficou uma coisa muito boa, porque na verdade quem foi campeão foram os dois, para mim. Os dois técnicos. O Mário tem a participação dele também, você considera? Muito, porque ele tinha muita coesão com os jogadores novos, né? Comigo mesmo. E foi ele basicamente que criou a base, ele que pediu os jogadores. Exato. Então o Geninho ele pegou um trabalho assim para desenvolver. É por isso que eu acho que os dois têm mérito. E o Geninho chegou numa fase onde ele falou assim, bom,
o que nós temos que mudar aqui? Nós temos que deixar um ambiente só mais calmo. Vamos deixar o que acontece fora, e vamos se concentrar aqui no que a gente... Ele foi muito simples, ele não mudou taticamente nada. O 3-5-2 já era utilizado nem tecnicamente, não tem mágica no futebol. Tem a relação com o jogador. O Mário já tinha uma relação boa. E eu acho que ia acontecer da gente começar a ganhar e poderia ser campeão com o Mário mesmo também. Com o Mário Sérgio. Mesmo com o Mário Sérgio. E eu queria fazer uma pergunta. Hoje o Atlético ele joga com 3 zagueiros, tá vendo uma moda novamente jogar com 3 zagueiros. E hoje também se associa muito jogar com 3 zagueiros a jogar de uma forma defensiva. Porém, em 2001, sendo bem sincero, é um dos times mais ofensivos que eu já vi jogar. Cara, eu acho que nem da história do Atlético. Eu acho que se você for ver dos campeões desse milênio, pelo menos, eu acho que entra tipo no top 3, top 4 de equipes mais ofensivas. Como foi esse trabalho, essa confiança que foi lá dentro? Existia muito... Eu acho que gana? É muito da qualidade técnica do jogador que estavam nesse momento no Atlético. Você pegasse os dois laterais, não eram laterais muito... Né? O que é o mais agressivo no futebol? É atacar. Quando você ataca, o outro que tem que defender. Nós, se fechávamos com os 3 atrás, o Cocito no meio e o Kleberson, né, fazendo o segundo que era ofensivo, muito bom tecnicamente. Então, do meio para frente, vamos dizer assim, do Cocito para frente, todo mundo podia fazer gol. O que foi o que aconteceu. Os laterais iam no fundo e cruzavam. Eu acho que não teve nenhum dito titular que não fez gol durante a trajetória. Tirando o Flávio, né? Tirando o goleiro? Tirando o goleiro, não. Mas assim, o jogo era ofensivo. Por quê? Porque tinha a qualidade ofensiva quase de todo mundo. Então não ficava aquele jogo chato, né? De e o cara além de não ser ter a ofensivo, qualidade. Tinha muita confiança. A gente escutou algumas vezes, algumas entrevistas até do Alex Mineiro que ele falava: cara, a gente chegava no vestiário, jogo da Baixada, a gente falava: quanto a gente vai fazer hoje? Quanto que a gente vai tentar fazer? Mas o que aconteceu... Era mesmo? Eu vou ir lá no jogo da final. O que aconteceu dentro do ônibus, indo do CT pra Baixada, a gente foi conversando, cantando, e a gente falou assim: quantos nós vamos fazer? Nós vamos ganhar de que jeito esse jogo? Bom, vamos fazer 1, 2, se a gente tomar, não tem problema, nós vamos fazer mais. A gente sabia que a gente ia ganhar o jogo. Ninguém tinha. Não era nem do treinador, isso era entre vocês mesmo, de olhar um na cara do outro. O treinador estava lá o Geni estava no primeiro banco lá e a gente estava quase todos atrás. Mas vamos lá. Tinha um estresse assim. Em que jogo você acha que você Ilan, tá? Que jogo da trajetória ali da fase de grupos, do primeiro turno, era turno único, você olhou e falou: cara, não é só papo, eu acho que dá. Qual foi o jogo que você falou: cara, piazada, ninguém vai te tirar da gente? Eu acho que depois que a gente ganhou do São Paulo. Quando a gente se classificou, a mídia toda, São Paulo, Kaká, não sei o que. Quando a gente bateu eles ali, não tinha mais jeito. Pra você tinha um gostinho especial por ser o São Paulo? Você nem Cara, será que tinha? Não deixo mágoa nenhuma de lá. Não, mas assim, porque o clube foi 100% comigo. Eu vou contar uma historinha. Aqui no Brasil acontece, fora do Brasil menos. Tem muito clube que deixa de pagar jogador. No Atlético não aconteceu nunca. No São Paulo é o único clube depois do Atlético que não acontece. Eu tinha um bicho devia ser uns R$200, alguma coisa assim. Naquela época era uma boa coisa. Hoje já tá ruim. Eles vieram no jogo do Atlético, que eles perderam no vestiário, me pagar, cara. Perderam o jogo e vieram te pagar o bicho. Veio o rapaz, esse aqui você ganhou o bicho do Atlético e o São Paulo que tava. Esse aqui é o que a gente tá devendo pra você. Eu falei: mas como assim devendo? Não, o bicho que ficou do último jogo que você não recebeu, tá aqui, ó. Eu falei: poxa, sabe, não deixo mágoa nenhuma. Mas claro, pela passagem de um ano antes, falou: bom, vamos bater aquele que não me quis, entre aspas. Sim. Mas não foi verdade, eu que escolhi. Bora, né? Vir pra cá. Só voltando ali, a gente falou da tua estreia, né? Os goleiros brincam que a primeira bola do jogo é a mais importante pro goleiro. Se ele falhar na primeira bola, zagueiro não deixa chutar, porque o goleiro tá... Pra você estrear com gol decisivo, 1-0, um jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro, que tinha acabado de... Ele acabado não, mas há um ano tinha eliminado a gente da Libertadores, aquele sonho da Libertadores, tinha essa mágoa da torcida atleticana. Tira um peso das costas, deixa mais leve para fazer o trabalho no dia a dia? Então, eu não tinha esse peso. Esse peso você veio com 19, né? Então, até porque quando eu fui apresentado, eu fui no estádio, estava cheio, e falei: cara, jogar aqui é muito fácil. Porque você tem esse povo todo atrás empurrando. Quem vai sentir a pressão é o adversário que vai vir aqui. Se a gente estiver bem, ninguém ganha da gente aqui. E foi o que aconteceu quase o ano todo. Então, para mim, eu falei: pô, vou estrear aqui. Eu acho que eu fiz uma jogada um pouquinho antes
E aí a galera já levantou. Eu falei, pô, agora é fazer o gol. Eu vou fazer a pergunta que todo mundo faz e jogador às vezes quer fazer média, não, eu quero saber a real. Jogar na Baixada é diferente ou não? Estádio cheio é estádio cheio? É porque tem um fanatismo do torcedor, porque é perto, o estádio Muito é próximo, bem né? perto, e porque quando você sente que eles estão do seu lado, é o que eu falei, o peso é do outro lado. Mas tem o Eu lado pergunto isso, contrário. o adversário sente ou não? Ou o jogador Sente. experiente, cara... Sente porque você é levado por alguma coisa a mais. E isso é verdade, né? Você pode perguntar para qualquer um. Ah, tô cansado, mas tá o povo gritando ali, e aquele barulho, ninguém escuta nada. É ruim pro treinador, pode gritar até perder a voz. Agora indo Ninguém num escuta. caminho diferente do que a gente sempre vai. Na campanha de 2001, qual foi o estádio mais difícil que você jogou? Ou o adversário mais complicado, vocês falavam, Porque, esse assim, aqui vai... Cara, que lugar difícil de jogar. Cara, eu acho que não teve uma Porque coisa essa desse sensação jeito. da Baixada a Eu gente acho que sempre teve, escuta, né? eu acho que pra mim foi o jogo do São Paulo, porque a mídia já começou a fazer o trabalho bem antes para que o São Paulo ganhasse com os árbitros. Eu falei, pô, se a gente demole e vai ser um expulso, vai tomar um amarelo, e no fim acabou. Foi que lisinho não o jogo, né? que O não pênalti aconteceu deles nada. foi, o Alessandro Foi, Pucci, o foi. Adriano, né? Então, não tinha muita barreira. Quando a gente criou essa família ali, não tinha muita barreira. Era o que acontecia dentro do ônibus. A gente falava, pô, vamos ganhar. E tinha uma história que quando a gente ganhava fora, a gente era liberado. O Geninho liberava a gente para sair e tomar um chopp e voltar. Ninguém nunca chegou atrasado em lugar nenhum. O cara que chegasse atrasado não tinha mais. Então todo mundo respeitava aquela regra, sabe? Todo mundo. E nem puxava a orelha de um, puxava a orelha do outro. Então a gente sabia que no jogo a gente tinha que dar o máximo. Depois, tudo bem, vamos aproveitar um pouquinho. E no treinamento também. Então, ficou muito claro as coisas, sabe? Todo mundo queria ser Legal, campeão. né? E a gente deve ser fazia gostoso quando o grupo, que não deve ser algo comum também, o grupo Não fechar é, dessa maneira, não é, né? não é. É, É por isso que é campeão. A gente fazia uma tabela dos outros times no vestiário, no centro de treinamento. Quantos eles tinham de ponto e quantos a gente tinha que fazer. E a gente ia arriscando. Ah, não, esse aqui já não tá mais, aquele também não tá. Nós vamos lutar contra esses aqui, ó, pra ser campeão. E aí foi diminuindo, sabe? Toda rodada a gente botava ali. Na segunda-feira a gente chegava e colocava. Atualizar. Dessa galera que você falou ali que se ajudava ali dentro, quem que você via ali como o grande xerife pra, Líder, né? pra puxar a galera num momento que às vezes, putz, pô, depois de um jogo o cara não jogou bem, pô, derrota contra o Vasco foi difícil. O Gama, Quem que né? era A gente toma conta do Gama, do lá Gama. dentro do... Então, tinha o Cocito, que é natural, tinha o Gustavo Camelo, que é natural também, tinha o Nen, que era o capitão e que era natural também, tinha o Flávio, que estava lá atrás, tinha muita gente, entendeu? Não era um. E isso não é uma coisa comum também. Normalmente você tem um ou dois, tinha 3 ou 4 e depois tinham também os outros reservas de vez em quando que falavam também, que ajudavam, todo mundo estava para se ajudar. Isso não é uma coisa normal assim no futebol, de acontecer todo ano. Então, quando um não jogava ou estava suspenso, os outros faziam essa parte do capitão. E só uma pergunta, quem que era aquele cara que sempre dava aquele puxão de orelha, que dava aquela bronca, quando alguém dava aquela quebrada? Era o Ney, era o Cocito? Cara, eu acho que era mais o Gustavo do que o Nen e o Cocito. O Bom, Gustavão, sério, o Camelo? É. Vai estar com a gente também, inclusive. Eu acho que era mais ele ficava mais puto com os caras. O Cocito era normal, né? O Cocito era normal. E o Nen era mais diplomático, assim, vamos dizer. Como é que era treinar contra essa zaga? Que provavelmente no treino você treinava no time dos reservas, boa parte ali. Como é que é pegar? Nem Gustavo e Cocito. No treino a gente ia mais devagar. Não chegava junto, entendeu? Porque o Campeonato Brasileiro é muito longo, né? Sim, E até teve episódios onde pegou mesmo, assim, o bicho pegou, a gente. E o Geninho, ó, vamos calmar aí, vamos. Separa, vamos fazer 2 toques. Mas faz parte também Faz parte. da competitividade, Claro, né? claro. Do elenco. Claro. Que é aquela coisa, né? Jogador, quando tem aquele espírito de vencer, cara, não quer perder nem para o ímpar. Dane-se Não. que é treino, Não. se é rachão, quer ganhar. Eu acho que nasce em vocês isso já, né? Sim, e outra, mas Desde cedo. tinha essa coesão todos os jogadores, os reservas, aqueles que jogavam menos, faziam parte daquele grupo. O Geninho precisava de todo mundo, ele deixava bem claro. E foi o que aconteceu. Pô. Quando você deixa uma parte do teu elenco um pouco de lado porque não joga, o cara vai querer mostrar no treino e às vezes vai machucar um ou vai se machucar. Era o contrário, todo mundo fazia parte, todo mundo estava empenhado.
aqueles que jogavam e aqueles que jogavam menos também. Antes da gente falar da parte final dos jogos ali, eu acho que o que representa muito o que você falou, tiveram 2 jogos onde a gente não foi com o time titular, que foi Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta, quase que em sequência, e nos 2 nós metemos 5-1 nos caras. Santa Cruz e... O Santa Cruz No Santa também, né? No Botafogo foi 3, no Santa foi 5. E o Santa é o jogo que os nossos 2 atrás fazem gol. A gente fala, o Fabiano faz o gol pela esquerda e o Alessandro pela Foi direita. Santa Cruz e Ponte Preta. Ponte Preta, inclusive, agora aí na tela pra galera. Tá passando ali pra quem tá vendo, a ponte passando ali. E assim, Mas esse era um bônus para aqueles que jogavam menos, sabe? eu ia perguntar exatamente isso. Faziam parte dos jogos do Campeonato Brasileiro, importantíssimos. Tinha um que era machucado, outro que era suspenso, mas ele tinha confiança nesses jogadores. E dava certo. Eu acho que o Souza é o grande exemplo disso, né? Sim. O Souza, ele começa como titular ali a partir do jogo contra o São Caetano, do 0-0 na terceira rodada, mas ele se machuca. Isso. E daí que o Gabiru veio a ser a gente. E agora assim, ó, as derrotas houveram, óbvio. Qual foi a mais doída? Assim, galera, vamos prestar atenção que desandou o negócio. Eu não lembro, assim, não tem Não tem uma derrota que a gente... alguma que marcou lá dentro? Eu acho que teve uma, não sei se é contra o Vasco ou Botafogo, no Maracanã, se eu não me engano. No Maracanã a gente ganha do Botafogo De 3x1. de 3-1. E o Vasco em São Januário A gente perde de 4. 4x1, que é aquele da treta, que o jogo era pra ser 2 Às meses, 4, era o 3. Eurico entrou e atrasou o jogo. É Aí aquela salva. coisa, era o Eurico, sempre que tinha Eurico e Petralha tinha merda. Até hoje. Só uma Até hoje não pergunta teve. aí, antes de você responder isso. Cara, todo jogador do Atlético, eu sempre escuto a mesma coisa. Quando o Atlético vai pra São Januário, além da torcida fazer um inferno fora, pra você poder entrar no estádio é uma desgraça. Dentro também parece que eles vão até o vestiário. Então teve, eu acho, uma vez em 2004 que pintaram dentro do vestiário, deixaram cheio de tinta até pra zoar os caras. Pra chegar em São Januário é tão porra assim? É um estádio chato que é um de jogar. lugar, a partir do momento que você está dentro do campo, não tem muita pressão, quase não tem nenhuma. Mas é que eles tentam ganhar da maneira que eles podem lá. O Vasco faz tempo que não chega a lugar nenhum, vamos dizer a verdade. Sim. E quando você chega no estádio, a porta do ônibus encosta no muro do estádio para você poder entrar, para não ficar um espaço para a galera não jogar as coisas embaixo de você. Caraca. A porta do ônibus chega no muro do ônibus. E daí só fica a porta do ônibus com a porta do estádio, entendeu? Se ficar um espaço... Se vacilar, vai chover vai alguma tomar coisa pedrada, lá. vai tomar garrafada. Então, eles tentam ganhar da maneira que eles acham que tem que ganhar lá dentro. Fechando o portão pra gente não entrar pra ver o campo, jogando bomba no vestiário. Não deu muito certo. Aquele dia deu, vamos dizer. Atrasou o jogo, imagina, Atrasou, você concentra, você atrasou. aquece e na hora de jogar, não, vai ser daqui 2 horas de jogo. Então, mas não chegaram a lugar nenhum. Sim. Uma pergunta assim, você hoje continua, como você comentou no começo, ligado ao futebol. Sim. E uma das grandes discussões do futebol brasileiro é calendário. E eu estava revendo tudo para trazer o conteúdo. Nós jogávamos praticamente a cada 3 dias o campeonato todo. Né? Como que você viu o decorrer de vocês fisicamente daquele campeonato? Como você olha para como o futebol está hoje? Porque houve evolução, houve mudança. Como que você olha para isso assim? Houve a evolução física, né? Houve uma evolução física. Eu acho que naquela época a gente teve uma boa comissão técnica que soube gerenciar Era o bem. Riva? Era o professor Riva? Isso, soube gerenciar bem os jogadores machucados, aqueles que... Porque hoje até hoje né? Não mudou nada na questão do calendário, não mudou nada. A gente não conseguia treinar. Era 2 dias no CT, 3 dias viajando, jogando e voltava. Então, isso é uma coisa que teria que acabar. Mas hoje, a parte física subiu muito. Hoje tem GPS, tem treino bem individualizado. Na época... A questão médica melhorou bastante também. Mas o que se faz mais para não se machucar é o treino individual, menos tempo de treino. Quando você joga mais, você treina menos, né? E às vezes, aqui tem muito exemplo de muito treinador que é mandado embora porque não tem tempo de botar o estilo dele. Não treina, né? Não tem como. Só joga. Não existe treino aqui, é só jogo. Então essa evolução teve evolução física hoje, mas evolução que teria que ter nos De jogos, calendário mesmo. eu acho que não é para hoje. 2001, a gente chega na final. Eu quero saber do Ilan, assim, ó. Na semi, o Kleber tomou o 5º amarelo, 5 amarelos na época, né? O Kleber toma o 5º amarelo, o Kleber não vai jogar. Você já soube ali que era você que ia pro jogo? Ou ficou na dúvida? Já sabia? Já sabia. Como que é a cabeça do jogador indo para uma final de campeonato brasileiro? Conta.
pra nós, assim... Essa sensação... Cara, Pra mim era uma sorte, falei... É minha chance. Minha chance, do mesmo lado, eu fiquei triste pelo Kleber, que jogou o campeonato todo, que não ia jogar a final. Por outro lado, eu fiquei contente que ia poder jogar, né? Eu lembro da imagem, a gente indo no ônibus, e se eu não me engano, alguém me perguntou no CT, pô, e aí, tava... Cara, eu tava com um sorriso aqui, ó. Minha chance de jogar no final, Globo transmitindo. Pressão nenhuma. Falei, cara, a gente sabia que a gente ia ganhar o jogo. Eu falei, nós sabemos que vamos ganhar o jogo. De que maneira? Não sei. Quem que vai fazer o gol? Não sei. E eu sabia que nos primeiros minutos do jogo, eu conseguia dar um up assim para poder marcar. Eu sabia disso. Eu tenho bastante gols no início do jogo. E eu falei assim, pô, os caras vão estar estressados, vão estar com a pressão, o campo cheio, é a hora de marcar. Quando marca... Eu ia perguntar exatamente isso. 4 minutos de jogo, a baixada entupida, eu não estava nesse jogo. Um dos poucos jogos de 2001 que eu não estava na arquibancada. Você tava? Ele cara é muito menor, né? Paulo, você tava ou não? Tava, mas não viu nada. Meu pai tava. Você lembra do lance? Até hoje é fresco na tua memória, assim, lembro. em primeira pessoa, que você vê, é o Alessandro que faz a jogada pela direita. Troca pra trás, eu driblo o primeiro e já saio na frente do goleiro, mas Silvio, ele já né? sai caindo, só que a bola tá longe. E eu falei, pá, vou dar um bico nela, como no futsal, né? Foi onde eu comecei. E a hora que a bola entra, parece que na minha cabeça para. Eu não lembro de escutar a torcida. É engraçado, mas eu não lembro de escutar os torcedores. Silêncio. É um silêncio, assim, parece que tá em câmera lenta. Assim. É uma parada tipo, caralho, eu fiz o primeiro gol da final. Fica tudo um silêncio, assim. Eu- Daí depois volta, né? Eu acho que você não deve nem saber como comemorar um gol desse, né? Não sei. Você sai trocando arte, se não me engano, né? Mas a partir desse momento Volta. eu lembro de Por ter ver. visto, por ver, não de ter vivido. Porque parece que para o tempo. É uma coisa engraçada, mas E daí uma o São coisa Caetano forte. empata aquele jogo, né? Aqui, ó. Primeiro babaço vai contar pra nós. O Flávio era míope ou não era? Goleiro, Flávio Pantera. Ele tinha um probleminha de visão distante, não Cara, tinha? eu não sou oftalmologista, mas Os gols de fora da área, meio cegueta. jogo à noite, chute de fora da área não deixa tinha que chutar, apertar, né? chegar bem pertinho dele. Não, Era um não, goleiraço. mas era um baita goleiro, né? O tempo de reação dele, Muito, bola muito. próxima, era um negócio Não, absurdo. grande e ele botava medo também no Ah, é? atacante, botava, Empunha? empurrava dentro da área. Pô, Pantera. Pantera não era todo, porque tinha tirado o Pantera. E o São Caetano vira no início do segundo tempo. Sim. Chegou a dar medo ou a confiança Não, era muito não. grande mesmo? Mesmo perdendo o jogo, nós vamos buscar. E a gente tinha confiança de ganhar. Eu acho que foi assim esporádico que eles conseguiram virar. E Ah, porque foi a gente bate, diminuiu, remate, bola parada, 2 gols de bola exato, parada. Exato. E a gente falou, bom, agora vamos ter que botar o pé no acelerador e ganhar o jogo de uma vez, né? Que foi o que aconteceu. Era incrível, eu acabei saindo desse jogo quase no final. se Pra não me entrar engano. quem? Se Não lembra? lembro. Provavelmente fechar, eu acho mesmo. E Não aí lembro da eu falei, data. pô, não tem como a gente perder o jogo. Não tem, a gente vai ganhar o jogo. Vou fazer uma pergunta rapidinho. O Atlético, depois que pegou e passou assim da fase de pontos corridos, ele enfrentou São Paulo, Fluminense. Chegou na final contra o São Caetano, muita gente falava, mas é contra o São Caetano, Final né? pequena. Cara, o que vocês achavam disso naquela época? Porque o São Caetano é um baita de um time. Eu vou até abrir a Tinha pergunta muita do gente, Paulo. Até onde a opinião da imprensa influencia o jogador lá dentro ou não? Depende. Né? Porque a Globo, pô, na placar saiu nota, na Folha de São Paulo, a menor final de todos os tempos. Mas saiu porque eles não queriam aqueles Óbvio, que. eles queriam Fluminense e Galo na final, Fluminense, né? o Galo, Fluminense e São Paulo, sabe? Então, até Fluminense e São Paulo não dava, né? Não dava Tava porque mesmo se, chave. A cara de merda do Magno Malta quando o Fluminense é eliminado. Magno Magno Malta. O atacante. É, o Magno Alves, o Magnata. O Magnata. Eu sempre Magnata, confundo o nome. Magnata, o atacante do A clube. cara de merda dele no fim do jogo é um bagulho Não, inclusive tá passando ali os gols agora, né? Então. Estamos chegando ali. E a já Globo contra o começa a Fluminense. filmar e parece que fica um clima de luto, tipo, merda, não é o que eu queria. É o que a Globo não queria, né? Você Até o sentiu próprio isso lá Galvão. dentro? E ficou falando toda semana do Kaká que o Cocito quebrou. E falam até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Um ele fala carrinho isso. ocasional como... Isso é um absurdo, isso é ridículo. Então, não é a final pequena, a final de quem não chegou. Vamos fazer o quê? Não, e os dois- a gente faz a final. Os dois melhores times da fase de grupos.
E outra, a galera vê muito a final, só que primeiro, o São Caetano tinha um timaço e outra. O Atlético não passou por qualquer time. Exato, a gente eliminou aqueles que tinha que eliminar. E grandes clubes. Não quer falar o quê? Porque o São Caetano, se eu não me engano, elimina Bahia e Atlético Mineiro. 2 times grandes, mas não tanta expressão. A gente elimina São Paulo, queridinho daquele ano. Naquela época Era muito queridinho da mídia. E só foi uma coisa, desse lance do Kaká. Kaká procurou contato veio, eu dava amarelo por simulação, se jogou e ainda fingiu que estava lesionado. Exatamente isso. E agora assim, Eu acho que só. vontade. Essa pergunta que você falou, o que a imprensa influencia, influenciou muito, eu acho, mais o Kaká do que nós. Porque essa bola, que foi a falta, ele estava esperando. Ele estava esperando que o árbitro desse a falta, que desse um vermelho. Então eu acho que no próprio elenco do São Paulo, o pessoal falou, procura o contato que nós vamos expulsar 1 ou 2. E acabou não acontecendo. Só que o juiz tem tava isso do chovendo, juiz. tava liso pra caramba, né? Eu não vou falar qual o juiz, mas ele já falou. Tem vezes onde a gente vê que tem jogador que força a jogada para querer falta. Exato. E quando a gente percebe, é aí que a gente não dá falta. A gente fala, esse cara tá Não, só de não tem sacanagem, ele quer travar o jogo, ele Exato. quer arrancar uma expulsão, quer arrumar briga. Então, não é o juiz desse jogo, é de um juiz que apitou em 2001. Mas eu falo, velho, Mas não mas tinha existe um time. Um grande que- parceiro teu em Tá. 2002, 2003 aqui, o Dagoberto. Sim, Mesmo como existe. torcedor, a gente sabe. De O cara- Dagoberto tá É a foda. verdadeira malandragem de futebol, mas hoje eu acho que tem que acabar um pouco isso, ficar muito Mas já diminuiu um cortado. pouquinho, né? Você acha ou não? Diminuiu um pouco, mas não tanto. O rolar tanto só, Se você é só pegar uma- Neymar, não? Se você pegar um jogo da Inglaterra e um jogo do Brasil, Ah, não, nossa. eu joguei na Inglaterra, não tem, segue o jogo. Ah, mas a gente tá vendo hoje também no mundo inteiro por conta do VAR uma tentativa de forçação de barra. A gente viu ontem um jogo que teve de Atlético de Madrid contra Porto? Isso, contra o Porto, onde teve uma expulsão do jogador do Porto que foi ridícula. O jogador foi se proteger, ficou com o braço aqui, o jogador jogou com a mão na cara, rolando. Foi ridículo. Isso é uma coisa complicada. O VAR precisa evoluir um pouquinho ainda também, Precisa né? bastante. Na tua época, se tivesse VAR, o jogo era diferente? O sem bola era muito carniceiro? Vocês atacantes com os zagueiros? Tinha mais sem bola, tinha mais quando a gente sabia que as câmeras estavam viradas pro É, outro então, lugar. Tinha a bola muito tá mais. lá, eu tô aqui, rola um... Tinha muito mais. Hoje não tem como. Não tem como, né? Não sei quantas câmeras tem, 7, 8 no Aquele estádio. cotovelinho, Possível. aquele soquinho no Pisa no escanteio. pé, tapa na orelha. Sempre teve. 4-2 na final, vantagem... Vamos passar agora aí pra galera. Outra coisa, domina de direita, não, domina de esquerda, atrás pra direita e finta pra esquerda de volta. Ah, esse gol foi muito bonito. 4 minutos de jogo, Galvão Bueno sem vontade nenhuma pra narrar sem gol. vontade. Sem vontade nenhuma. Olha lá, passou reto. Quem que era ali? O esquerdinha? Não. Era o esquerdinho, isso. O esquerdinha que passa reto ali, né? O esquerdinha jogava muito. Eles tinham uma Tinha equipe a muito- ordem do Geninho pra bater rasteiro no Silvio Luiz? Bate rasteiro Não, que ele solta? não. Ou é papo isso? Não, Já tô não. falando do jogo da volta, né? Não tinha. A gente sai de um 4-2. Como que foi o papo durante a semana? Galera, é só não tomar gol que é nosso. Vamos atacar e tentar matar o jogo. Conta pra nós qual foi o bastidor tático. Não teve do muita segundo questão jogo. tática, assim, porque já tava. Era o último jogo. Dia já 23 tava rodado, de dezembro, já. véspera Exato. da véspera de Natal. Aliás, acho que vocês já sabem, a faixa tava no vestiário O antes do Bolinha jogo. conta essa história pra todo mundo, né? Tava no vestiário antes do jogo, ele deu pra gente a faixa e falou, vocês já são campeões. Então, antes do jogo, né? É uma coisa arriscada de fazer isso. Hoje em dia, Mas vocês zica. tinham essa visão, não, a gente é campeão. Não, já a gente era. tinha, falou, cara, nós não vamos perder pra eles aqui. Era impossível perder pra eles lá. Eles vão ter que se abrir e nós vamos marcar. E foi o que aconteceu. Até porque os melhores momentos, se você pegar o jogo de São Caetano, os melhores momentos, tem lá um chute ou outro de fora da área deles, que o Flávio Muito busca, mas Muito pouco. não houve aquela pressão Não. exagerada. Não, eu acho que eles não tinham mais força pra poder ganhar da gente, entendeu? Ou seja, essa Física e análise, mental. essa análise tática de, vamos, o ataque deles acho que era Ademar e Anailton, né? Isso, Anailton. O Ademar que chutava e o Anailton que era Isso. ciscador pra caramba. Olha, Não houve então uma... Galera, Eu não lembro vamos dele. fazer o nosso que tá garantido. A gente, vamos jogar como a gente sabe jogar. Não teve assim, aliás, na pré-eleição não teve questão tática nenhuma. A preleção foi a faixa. A pré-eleição foi a faixa. Ó, vocês são campeões já pra mim, entrem lá e sejam campeões só. Essa foi a pré-eleição. Imagina. Simples, simples. mas uma coisa, eu só queria falar, desse jogo,
Eu me lembro quando o Atlético fez o primeiro gol, aconteceu uma das cenas mais lindas da história da TV brasileira. Tá falando do São Caetano ou tá falando da Baixada ainda? Não, já da volta contra o São Caetano. Esse gol aí do Alex, Passando agora. que o Fabiano Após bate. isso, tem uma das melhores cenas. Não sei se vai passar aí agora, mas após o gol, aparece aquele torcedor do Coritiba que foi daqui até lá em São Caetano pra ver torcendo e se ferrou. Vocês ficaram sabendo, vocês zoaram alguma coisa, vocês brincavam muito com isso E na até época? mais que isso, existia a esse- pressão de saber que o rival já foi campeão e a gente nunca chega em vocês em algum momento ou não? Porque o torcedor ouviu por 15, 16 anos, daqui né? nunca chegou. Daqui nunca chegou. Não. Não. Aquela pressão, galera, vamos calar os rivais ali, porque... Não, era questão pessoal nossa de ganhar e marcar a história do clube, né? Então não teve isso aí. E outra, não tinha essa mídia móvel, né, que tem hoje. Sim. Senão pode ser que teria sido maior, né? Chega. Mas eu lembro da gente ter saído e a gente viu um caminhão azul cheio de chopp no São Caetano. Ah! De um lado do campo assim, e os caras colocando uma lona em cima. Não, acabou, né? Passa o jogo pra Caminhão nós. pra Deu eles ruim. subirem em cima e serem campeões, sabe? Ah, Dá um comemorar. desfile depois do jogo, Deve dar um gostinho de um tchauzinho ali. Ficou legal. É o famoso editor. Deu ruim, deu merda, se foderam. Sabe aquela camisa comemorativa? Rasga, bota fogo. Finge que nunca existiu. Exato. A maneira mais fácil de esquecer. Como jogador, agora a gente precisa chegar numa parte final, até pra gente se comprometer com o horário com você. Não, fica tranquilo. A questão de rivalidade. Você prefere jogar clássico local ou jogo com um time maior? Por exemplo, gostava de jogar Atletiba ou Atlético de São Paulo? Hoje eu acho que tem muito menos que antes. Quando eu joguei Paratiba e Atletiba, era mais complicado. Era diferenciado, Era bem né? mais complicado. Fiz final do Paraná com o Coritiba, fiz do Atlético, era mais complicado. Você ia nos estádios, tinha muito mais problema. Não teria que ter, né? Quebra Sim, vidro não. e joga pedra. Mas a aquela gente sabe loucura. que existe. Mas tinha. Então influenciava muito nos jogadores, principalmente nos jogadores mais jovens, né? Hoje tem muito menos. Hoje você chega ali bem com a segurança, entra, que ninguém hoje vê também mais. a gente vê que, por exemplo, começou a ter até um próprio desinteresse da torcida do Atlético. que- Ah, já estamos em um outro patamar. É, Vamos falar, isso vamos eu falar? Queria fazer uma das últimas perguntas. O Atlético cresceu muito e o Coritiba regrediu muito. Cara, como você viu esse crescimento do Atlético? Vocês se sentem parte importante, vendo que vocês basicamente foram o início, vocês foram ali a base para tudo isso que está acontecendo acontecer? Eu acho que sim. Eu acho que onde começou esse interesse de outras pessoas que não torciam, ou torciam até o Coritiba ou o Paraná virem a torcer para o Atlético e se interessar, começa com títulos. Né? Quando a gente é criança, como você era, marca muito mais que quando a gente é adulto. Então, pô, pai, compra uma camisa, vamos ver o jogo, o pai leva no jogo e tal. Começou a crescer e outra, não parou de crescer. É isso. É um apelo para o Coritiba estar nessa situação, porque é clube daqui. Se Sim. fossem dois clubes de ponta, seria ótimo para a cidade, para a rivalidade. Até todo pra mundo. rivalidade, né? Exato. É só lembrar da força que Minas e Rio Grande do Sul tem no cenário nacional, justamente Pela rivalidade. pelo histórico Então, hoje de crescer tem, junto, né? tem o Atlético Mineiro. Infelizmente. O Cruzeiro, coitado. O Cruzeiro Agora agora eu. botou todas as fichas num cavalo só, né? Não deu certo. Mas isso é uma coisa que eu acho que começou ali e continua crescendo. Mas o importante é isso, continuou crescendo. Foi para Libertadores, 1, 2, 3, vice-campeão aqui, sul-americano. Se você não continua a ganhar títulos, aquele fogo que você acendeu Apaga. ali apaga, né? Então, todo ano está chegando em algum lugar. Todo ano tem uma novidade, tem um estádio espetacular, tem jogadores de interesse que vêm. Então tem nomes que chamam nomes. Quando você tem esse tipo de coisa no teu clube, o torcedor vem. Eu ia perguntar até a nível, você falou que está trabalhando lá no futebol europeu, né, na França. O Atlético Paranaense, tá, a gente sabe que não é uma força mundial, mas assim, já é alguém no cenário mundial ou ainda não? Já. Brasil é Flamengo e Corinthians? Não, a gente não pode falar assim, você conhece o Atlético Paranaense para um torcedor de qualquer clube lá? Não. Mas se você falar nos bastidores, sei, claro que eu sei quem que é. Aí esse jogador veio de lá, esse veio de lá, esse veio de lá. O Atlético é um dos clubes do Brasil que vende mais, se não é o que vende mais para o exterior. Que a gente às vezes vocês não sabem, Sim. mas vende em torno de 20 jogadores por ano. Por ano. Aí tem muito jogador da base que nem chega a estrear que já vai, né? Tem muito jogador que vai. E outra, vende para todo lugar, mas tem jogadores
não vamos dizer 20, vamos dizer um pouco menos, uns 10, 12, 2 ou 3 são 40, 30 milhões de euros, 20 milhões de euros, é muito dinheiro. Então, por quê? Porque tem a base boa. Por que tem a base boa? Porque tem jogadores que estavam em 2001, que estão trabalhando lá e que trabalham, que vão trabalhar. Tem essa identificação com o clube. Isso é importante. A minha dúvida é essa, até no mercado, estou fugindo um pouco até do script, um jogador, o mesmo jogador vendido para um time que sabe vender, que é o Atlético, bem visto pelo cenário mundial, e por um time que não tem tanta experiência de venda, mas tem o mesmo jogador, o valor muda mesmo? Claro que muda. Quem está vendendo tem o poder de jogar para cima o valor? O exemplo é hoje, você pega um jogador do Atlético e um jogador de Curitiba com a mesma, infelizmente, com a mesma qualidade, o Curitiba não vai poder pedir muito alto, o Atlético vai poder. E outra, tem muito também da formação do jogador. A gente viu o caso do Ian Couto, lateral do Curitiba, e do Renan Lodge. Saiu por miséria daqui o Ian O Ian Couto. Couto está jogando bem na Europa, está tendo um bom desenvolvimento. O Renan Lodge teve um boom, agora tá naquela situação no Atlético de Madrid. Mas eu escuto muito porque o jogador do Atlético teve uma base, é um cara que tem cabeça, é um cara que já tem uma base do idioma, é um cara que chega aqui, tem menos dificuldade de pegar e se organizar aqui. Como que até fala? Eles fazem uma triagem já no Isso. início, com pessoas de qualidade que trabalham no clube, para poder ter um jogador que se adapte aqui. Se ele se adaptou Isso, aqui, adaptação. Se ele se adaptou aqui em Curitiba, que é uma cidade diferente de outras, é verdade, é uma cultura Isso mais europeia do que se você estiver em Salvador, se você estiver no Rio. É mais frio, é mais organizado, é mais chato, às vezes é mais chato também, mas você vai ter isso muito mais recentemente na Europa do que em outros lugares. Então, se você sai daqui e vai para a Europa, a tua adaptação lá é mais rápida, certeza absoluta. Dentro dessa linha, eu queria... É uma dúvida que eu sempre tenho, assim. Quando você sai do Atlético e quando você chega na Europa ali a primeira vez, você lembra da estrutura do Atlético, do que o Atlético te oferecia como suporte, como jogador, como cidadão? O que você sentiu de diferença? Você sai do Atlético pro Sochô. Isso. Não tem diferença nenhuma. Tem a diferença que às vezes tinha mais coisa aqui do que tem na Europa. Aqui, até você tinha uma estrutura um na pouco... Época que eu saí, né? tinha mais aqui do que tinha no Sochô. O Sochô tinha um estádio bom, tinha campos excelentes, né? Até porque é uma grama diferente, mas assim, tinha algumas coisas que não tinham lá e tinham aqui. E quando você chega no Saint-Étienne, depois do Sochô, mesma coisa? A visão continua a mesma? Saint-Étienne já é um clube maior. Já é um clube de um nível maior na França, né? Por mais que esteja numa situação ruim hoje, é o clube que mais ganhou títulos na França. Então chega, tem um CT legal e tal. É um clube mais família, é uma cidade que tem 130 mil habitantes, não é grande, mas é que vive em torno disso. Chegaram na UEFA várias vezes, foram 10 ou 12 vezes campeões do campeonato francês. Então tem muita história, Platini. Então a cidade vive em torno do clube. O clube vai mal, a galera fica triste. O clube vai bem, euforia. E é uma cidade mineira, de mina de carvão. Então o início deles, o pessoal trabalhava na mina a 50 metros e saía da mina. O que a gente vai fazer nessa cidade para poder trazer alegria? Vamos fazer um clube de futebol. E aí fizeram, e os meninos saíam pretos, assim, iam ver os jogos, entendeu? Começou desse jeito. Que legal. Então era o povo humilde que jogava ou que trabalhava ali. E isso ficou. Dois assuntos pra gente fechar, até pra não estender muito. Primeiro é a tua continuidade após o título. Você continua no Atlético por mais 2 anos. Você joga 2002 uma lesão grave, né? Te tira quase o ano inteiro. Isso. Joelho? Não, eu fiz uma cirurgia de pubis, isso aí quase ninguém sabe. Eu fiz uma cirurgia de pubis, tive uma infecção hospitalar, onde eu quase fui pra lá. O Vitinho teve uma algo situação similar, parecida. né, agora. Perdi 5, 6 quilos em 2 dias, e daí fiquei 6 meses sem poder jogar, Pubalgia. por causa de uma pubalgia. Daí você perde quase 2002 inteiro, mas vem a redenção em 2003, né? Isso. 2003, um time onde no papel talvez não fosse tão forte como outros anos. Mas rapidinho 2002, você chega a começar o ano, né? Sim, começa Você tava no 5x5 contra o Bolívar? Tá. A altitude é tudo isso mesmo? A gente faz 5x1 no primeiro tempo, Incrível. toma um empate e falou que se tivesse mais 5 minutos de jogo a gente tinha tomado a virada. Tinha altitude, mas tinha o juiz também junto, né? Ah, é? Teve um gol que não existiu. Conta pra nós aí. Teve um gol que não existiu, ele deu o gol. Ele parou a jogada e nós paramos e ele continuou a jogada. Não, continua. O Pablo fez o gol.
Gol. Porque pra quem não conhece a história, né? Sabe. A gente abre 5-1 no primeiro tempo. Mas essa De história, virada. não sei se vocês têm tempo, mas essa história começa com 2 aviões, o time da Chapecoense, 2 aviões. A gente para num lugar, não lembro onde é que era, uma cidade um pouco mais baixa. E a gente sobe com os 2 aviões para ir até Lima. E aí dá turbulência, cara, tem gente que Terror. acha que vai Aquele cair. caos ali. Aquele caos. Tem gente que acha que vai cair. Daí a gente chega antes no estádio, um pouquinho antes do jogo só, para não sofrer o efeito da altitude, que é Sim. 4, 5 horas depois. Só que o pessoal tá estressado, tem senhor tubo de daqui abala oxigênio, muito, né? tem tubo de oxigênio Meu Deus. no vestiário para poder respirar se você tiver o efeito da altitude e tal. E, porra, a hora que a gente começa o primeiro jogo, o primeiro tempo, Voando, mas não é sobrando. possível, E o time dos os caras. bolivianos menores e tal. 5, eu falei, não é possível, nós vamos ganhar de 10-0. E aí vamos pro vestiário e aí já começa pô, cara, tô meio estranho, pô, também tô meio pesado. E aí a gente já volta meio diferente. E aí o juizão Caseiro. sentiu, cada vez que tinha uma falta era amarela. Eu acho que eu fui expulso, se eu não me engano. Eu sei que houve expulsões, não lembro se... Mas absurdo, uma Até coisa porque absurda. imagens tem só dos gols e mesmo de uma qualidade da TV peruana Isso, lá. não, é coisa boliviana. absurda. E teve esse gol que ele parou o jogo e depois continuou o jogo, estava todo mundo parado, o cara fez o gol. Aconteceu isso comigo na Argentina, em Rosário Central. Eles jogaram, como é que é, os fogos, Aham. e o juiz parou o jogo, porque não dava para ver mais. Fumaceira. Só que ele recomeçou o jogo de novo com a equipe do Rosário no nosso campo. Não sei por Cadê quê. a bola? E foram no linha de futebol, chutaram o gol, a gente nem viu a bola onde é que entrou, foi um gol. E o juiz apitou pro meio. Naquele tempo podia tudo. Aquela época comemora foda. Mas Era? ainda é. Melhorou muito. E rapidinho, só pra fechar 2003, desculpa, Paulo. Pô, você chega, eu acho que no ápice do que um jogador Sim, sonha. Convocado. Para a Copa das Confederações pelo Parreira, né? Isso. Você vem de uma sequência de meter 3 no Corinthians, embaixo de um dilúvio na Baixada, pô, o último gol. A bola para na água, né? Na Não, poça. 2 gols teus, Dois. a água que te ajudou. E você mete 3 no Flamengo depois, e o Parreira. E assim, toda a imprensa também xinga, pô, Ilão é jogador pra seleção. Como que é a tua cabeça assim? Tô no sonho, mas tô ouvindo tudo que não quero ouvir. Ali você já é mais experiente. Pesa ou não pesa? Um pouquinho pesa, mas eu não consumia Você deixava TV, isso jornais, essas coisas, entendeu? Então, eu fui convocado, até acabei jogando em Lyon e depois ficamos no CT do Saint-Étienne antes de eu ir para a França. Quando eu cheguei no Saint-Étienne, eu falei, pô, já conheço esse lugar aqui. Eu já vi aquele momento. Eu lembrei de onde é que Como era. que é botar amarelinho? É um espetacular. orgulho assim. É. Você deve falar, pai, E realizei nós meu fomos sonho. juntos, eu e o Cleberson. Então foi legal, nós fomos O convocados Gabiru juntos. também foi convocado, eu não sei se ele Depois, chega. se eu não me engano. Eu não sei se ele chega a jogar para a Copa das Confederações, mas ali ele estava num momento muito bom também, ele chega a ser convocado Então, também. Nós fomos convocados juntos, né? É assim, uma recompensa do que a gente fez em 2001 e continua a fazer, né? Mas é muito bom, é muito bom. Deve ser uma sensação. É espetacular. E a parceria com o Dagoberto foi um dos grandes parceiros que você teve, que ali em 2003 encaixou bem você e ele, Foi, a né? gente se entendia muito bem. Se entendia muito bem, porque ele já estava na base, né? A gente se conhecia da base, ele vinha treinar muito com a gente. E o cara é inteligente, então é fácil. Quando você joga com alguém que é inteligente, é fácil, não precisa conversar. Você se olha, você sabe, então... E ali você entendeu que era o Foi uma momento... pena que a gente não pôde ir mais longe. E ali era o momento que você sentiu que estava na hora de fazer meu pé de meia? Não eu tinha outras Propostas, opções e né? propostas, e eu sabia que se eu não fosse naquela época para fora do Brasil ia ficar mais difícil, eu ia ter que ficar, não ia ter que ficar, ia ficar no Brasil. Quanto mais E eu velho, mais tinha- difícil sair, né? E como eu tinha ido com a seleção na França, eu falei, cara, pode ser alguma coisa legal, pô, estádios e tal, muito legais, sabe? E apareceu essa oportunidade de ir para a França, por mais que foi no Sochaux, que é um clube de primeira divisão, mas que era médio, falei, não, vamos tentar. Que era o Atlético talvez aqui pro Brasil, Isso, né? Você isso, sai de um time isso. do mesmo patamar. Mas e foi muito feliz lá, nossa. 3 Joguei milhões de UEFA, euros à venda pro Atlético na 3 época. para um, 3 para outro, foi 6 no final. Mas pro Atlético 3 Isso. e depois você dobra para edição de tempo de Exato. 6, né? Jogo 2 anos depois já dobra, né? Então, E aproveitando, indo para a última pergunta antes da gente ir pro Bate-bola bate-bola final. rápido. Cara,
Como... Perguntei o quê? Quer mais uma cerveja? É bom, esse é a hora. Esse é a hora. Não, tem que beber. Cara, como foi a festa do título 2001? Festejaram Houve bastante. festa, Cara, houve, mas como a gente chegou muito tarde, houve no avião. Quase derrubamos o avião também. A aeromoça falou, mano, Cervejinha liberada? façam o que vocês quiserem, não tinha mais jeito. E a gente chegou muito tarde em Curitiba. A gente chegou acho que a gente passou na Ilha das Sois, tava um frio danado. A galera achou tudo que ia encolhida. a gente, Eu acho que de você chegou na camiseta, Baixada de assim. madrugada, né? Chegamos muito Ah. tarde, muito tarde. Então a festa foi depois, os dias depois. O que eu E a queria- festa vai ser no domingo agora. Além da festa, eu queria saber. Qual foi a melhor resenha que tu lembra daquela época? Uma quebrada de algum jogador, uma cagada Tem que que ter. aconteceu? Tem que ter uma A história gente de até te vestiário aí. perguntou antes aqui de uma resenha que envolve jogar aí uma bomba no quarto cocito, mas você falou que não lembra. Cara, tem uma resenha, alguma quebrada? Eu sei que o Gabiru quebrava bastante, fazia muita merda. Cara, Era cada um novinho. tinha um jeito de aproveitar. Aconteceu uma, não vou citar os nomes, né? Olha lá. Traz a cerveja, cada um final da Essa aí cerveja. é- Foi pouco, hein? Essa eu não sei se vocês conhecem. Como a gente tinha ganhado do São Caetano, naquela época eles tinham lançado o Viagra. E a gente chamava São Caetano, que era O azul. azulzinho. Que era azul. E eu não sei quem que arrumou isso aí, mas a gente no ápice da forma sexual também, Sou né? todo mundo. Os caras inventaram de comprar e tomar metade. Eu não vou dizer o nome, tomar a metade porque a gente ganhou um jogo em Minas Gerais contra o Cruzeiro. 2-1. É. O gol da Alex. Isso. Comecinho da terceira rodada. Rapaz, esse- Mas jogaram potentes? Não, Ou não, depois do depois jogo? do jogo. Depois do jogo. Daí a gente saiu e, né, e Como você já tinha uma- falado, né? Liberava depois da liberava e vitória. mas tinha que chegar no horário no aeroporto ou no hotel e tal. No outro dia, rapaz, esses dois que tomaram. A 2, ó. Já sabia que foi 2. Apertava Eu um pouquinho o pensei- Ah, saco. sabe, eu sei o que você tá na falando. Estátua da Liberdade, Não, mas não fale. desse tamanho aqui, ó, até o outro dia à noite, chorando, ai, e não passa, e não passa. E Se aí arrependeram tiveram que eternamente. falar o que eles tinham feito. Porque o doutor falou, mas que jeito, o que vocês O que fizeram? tá acontecendo aí? Pô, não fizemos nada, então tomamos o São Caetano. Eu falei, vocês são Tomamos um São Olha, sabe o que Caetano. eu sei essa história? Sabe o que eu sei essa história? Porque o Bolinha me falou que aconteceu isso em 2000. Eu não vou falar Não que foi a isso- bolinha que deu pra eles. Não foi o Bolinha. Mas o Bolinha me falou que aconteceu essa situação em 2001 e eles tiveram que falar pros dois que eles iam ter que tirar o sangue com seringa. Mas Daí eu na hora foi. Mas foi muito engraçado. Muito engraçado. Partiu de uma coisa engraçada e acabou que os dois, cara, no avião eles choravam de verdade. Não sabia se era de desespero ou de doação. Nunca mais. Pô, você com 22, Imagina. 23, 24 tomar, Então velho. já foi jogar contra o São Caetano com o espírito de vingança. Ilan, chegamos no momento que não pode ficar em cima do muro, cara. Não pode. Isso aí vai ser Agora editado, tem vai que ser jogar direto no na muro. resposta. É. Vamos lá. Do time de 2001, tá? Vamos começar leve. O jogador mais tímido, que não gostava de dar entrevista, ficava escondido. Tímido, cara. Eu acho que era o Flávio, o goleiro. O Pantera Não é que ele não gostava muito de... não era marqueteiro. Não. O oposto, o mais marqueteiro. Fala mais que Marqueteiro. joga. Não, pode jogar tão bem quanto fala, mas... Falava muito. Não, bagunceiro que fazia, que saia Não, muito. primeiro fazia- é Não, o marqueteiro. Adalto era engraçado pra caramba, mas tinha um outro... como é que é o nome dele? Que jogou no esporte. A gente ajuda. Meia, Meia. Rodriguinho, esquerdo. Geraldo. 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 Muito engraçado, muito. Geraldo tava surgindo, jogou um ou dois jogos Isso, só. muito engraçado. Nossa. Gente Da boa resenha? demais. Nossa, demais. Quem que era o cachaceiro? O cara que mais enxugava. Aí esse a gente quer saber, que a gente quer chamar pra vir. Estamos pra na cervejaria. Lá tá chegando. O Gabiru já era forte naquela época. Ah, todo mundo era, cara. Todo mundo era. Todo Santinho não tinha. O Cid também gostava. Eu ia perguntar isso, o certinho. Tinha o certinho? Não, só uma tinha pergunta, certinho. o Cocito ficava muito bravo quando eu chamava ele de Zezé? Zezé, nem eu conheço Zezé. essa, hein? Zezé de Quando, Camargo? quando usava as calças apertadas. Ah, e é o cowboy, né? Ah, é? Era mesmo? O cowboy de Batatais. Pra você, quem era o mais habilidoso? Quem era o craque do time? Era o Souza. Mas os dois eram o Se Souza. você pudesse contratar pro teu time assim, ô cara, Depois de mim era o Souza. Não, Ah, não, era o Souza. O Souza era fora de série. quem era o perna de pau? O sortudo que a bola ajudou? Dava na canela e entrava, mas Olha, tem que ter o eu só cara vou no falar time. uma coisa, muita gente
que eu escutei em Cara, tinha 2001. muita gente que falava que era o Kleber que era assim. Justamente, muita gente falava, "Véi, ele errava um gol fácil, mas do nada o Lazarento acertava nos gols aleatórios, falava que nos treinos também ele era horrível. Mas ele não pode falar que era perna, não pode. O cara foi artilheiro do ano? Do ano, do Santos depois ele foi. Vamos lá. O teu melhor parceiro em campo. Dá o colete pra mim e pra fulano que vai dar bom, professor. Cara, eu gostava muito do Souza. Muito. Era um cara diferenciado que Ele jogou no pensava. São Paulo. Era um cara muito diferenciado. Ele passou uma fase ruim no São Paulo. Eu valorizo Por tanto perdas ele quanto o familiares Ney, eu e acho. tal. Ah, tá. Mas, cara, era incrível. Não precisava. Você corria, você sabia onde que a bola ia cair. Não precisava conversar. E até hoje, qual o melhor amigo que você tem em campo? Daqui, cara. Daqui, amizade que Mantém o mantém o contato. Eu tô longe, então a gente conversa bastante com o Cicico, que é o Rogério Correia. Correia? Correia, isso. O Correia que tem história pra contar. Você não, podia fazer Rogério- meio campo pra nós, né? Aí, ó. Ô, Gabriel, só poder dar uma coisa, a gente acabou de perguntar pra ele quem que mais bebia no time 2001. time todo, velho. Nós todos. Nós bebia todo dia. Esse aqui é meu moleque aqui, ó. Seja bem-vindo. Essa é a gravação, galera. Fala, tranquilo? Aqui é assim, galera. O entrevistado chega na hora. E antes de qualquer coisa, Ilan, antes da gente sair a entrevista, manda um recado pra torcida atleticana que lembra tanto de você. Fecha nessa aqui, ó. Exato. Um recado pra torcida atleticana aí. Um grande abraço a todos aí, obrigado por tudo que vocês fizeram para nós também no estádio. De estarem lá, de serem fanáticos e continuem, porque o Atlético só tem a crescer com vocês e depende de vocês também. O coração é paranista ou atleticano? Não é atleticano. Atleticano, daí é bonito. Tá, Não é Ilan, paranaense, mas é atleticano. Ilan, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, Você foi um Ilan, dos primeiros do que fundo do poupou. coração. Obrigado. Então, gente, agradeço muito. Essa aqui é a primeira parte do nosso documentário sobre o título 2001. Primeira parte aqui com o Ilan. Agradeço muito a cada um de vocês. Se você puder, curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal. E aquela coisa, a gente espera que esse seja o primeiro documentário de muitos e que venham mais títulos para aí pra gente bater essas resenhas. E sempre você que tá vier sendo da convidado. França, sempre que vier Lembra da da França, gente. Lembra de nós. é nosso Manda um convidado WhatsApp, aqui. velho. Tomar uma cervejinha. Obrigadão, Ilan, do fundo do Obrigado a coração, nação, aquele abraço. Muito obrigado, galera. Vamos preparar o Gabiru. Até a próxima.